Olá, vamos falar de amor? Eu quero explicar para vocês o que eu penso a respeito das almas gêmeas. Eu sempre penso primeiro na questão psicológica, né? Se a gente procurar apenas pela psicologia ou pela psicanálise, nós vamos encontrar uma explicação do ponto de vista, vamos dizer assim, da estrutura psíquica. A gente explica que o mito da alma gêmea vem da cisão que existe entre o feto e a mãe no momento do nascimento, que inaugura uma secção, um corte na vida do indivíduo, e para sempre ele vai ficar com esse, né, com essa nostalgia, com essa saudade do útero materno e o desejo de reencontrar a metade perdida. Mas já há algum tempo eu me acostumei a raciocinar da seguinte maneira, vou explicar para vocês. Mesmo que do ponto de vista humano nós tenhamos uma explicação plausível, psicológica, e isso é verdade, por que será que nós tivemos que nascer do corpo de alguém para em seguida perdê-lo? Porque é justamente a perda deste útero, desse corpo materno, que inaugura o ser desejante. Então, nós viemos de propósito para ligar o motorzinho da busca incessante. Isso gera no ser humano um desejo de continuar vivo, porque o ser humano vai entender que ele precisa encontrar aquela metade que ficou faltando. Entenderam? Por que será que é assim? Por que nós tivemos que nascer assim, com essa complexidade psíquica, mas ao mesmo tempo com um destino traçado a partir do momento que saímos do útero? Então tem que ter uma explicação espiritual. E aí a gente não pode anular o espiritual só porque encontramos uma explicação psicológica. Por quê? O destino humano, né? O destino da alma enquanto humana, ela vai ter que se adequar a algumas regras para que possa ser, então, feito todo o processo de evolução a partir daquelas regras que nós não escolhemos. A gente não escolhe de que maneira vai nascer, a gente apenas nasce numa família X, com uma mãe assim, um pai assado, mais irmãos, menos irmãos. Eu tive um ato falho, porque eu tenho muitas irmãs, tenho um irmão só, eu sou a primeira de 7 irmãos, 6 mulheres e um homem, enfim. Por que a gente nasce numa determinada condição que não escolhemos? Claro que isso tem a ver com um propósito kármico. E assim também do ponto de vista filogenético. A gente não escolhe de que maneira humana iremos nascer. Todos os seres humanos estão fadados ao mesmo destino, que é estar dentro de um útero materno por 9 meses e no instante do nascimento é que se descobre que aquele corpo não era meu, era de outra pessoa. Não se descobre, né? Não se tem clareza. O bebê não pode ter essa clareza, ele só pode sentir a dor da separação. E essa angústia vai inaugurar um processo de busca do nirvana, de busca da outra metade que o complete. E aí nós temos todos os mitos e contos de fadas que giram em torno disso. Enfim, do ponto de vista espiritual, o meu mentor Trigueirinho fala que somos mônadas. Enquanto mônadas, somos completos. Essas mônadas são criadas em lote.
A Cabala judaica também fala assim, com algumas diferenças poucas, mas na essência é assim. As mônadas são criadas em lote. Esse lote de mônadas constitui almas afins, que são almas que se reencontram e reencontram ao longo da sua existência no planeta Terra, enquanto elas têm que reencarnar para fazer um caminho dentro dessas 3 dimensões, que é como se fosse uma faculdade que você cursa durante algum tempo. Tem gente que está cursando mais tempo do que precisaria, mas enfim. E essas almas que foram criadas em lotes, elas têm afinidades entre si. A alma gêmea seria a própria mônada que se divide em um aspecto masculino e um aspecto feminino. E não estou falando da questão de gênero, tá? Eu estou falando de algo maior. Estou falando de algo que transcende a matéria. O aspecto feminino e o aspecto masculino vão poder encarnar, ora como homem, ora como mulher, sempre para desenvolver em si a outra parte que lhe falta. Para que depois, numa outra circunstância, fora do planeta Terra, elas possam novamente se juntar e formar uma mônada completa com experiência de aspectos diversos e se juntar, tá? Enquanto estamos no planeta Terra, essas almas, que nós vamos chamar de gêmeas, têm muito pouca chance de se encontrar. Por quê? Porque aqui é um processo considerado kármico. A gente vem para cá para poder ter experiências, e essas experiências elas se dão basicamente através dos atritos. Então a gente encarna em grupos, né? Em grupos de família, em grupos sociais, numa região, numa cidade, num país, porque nós vamos aprender através disso a nos formar em um determinado aspecto em cada vida. A alma gêmea, supostamente, ela está fazendo também a mesma caminhada, a mesma jornada para se completar e para se individualizar. E dificilmente nós vamos encontrá-la, a não ser que já possamos estar num processo evolutivo já bastante avançado, e de tal maneira podemos encontrar pessoas mais afins, ok? Se encontramos essa alma gêmea por algum motivo extraordinário, dizem que não é bacana, dizem que não se dá um bom encontro. Os esotéricos falam para nós que os encontros de almas gêmeas em momentos não propícios, isso pode se dar em família ou mesmo socialmente falando, por causa dessas coisas kármicas, de sincronicidades que a gente não explica direito. Mas se não estiver num bom momento, ela também vai ser kármica. Ela vai servir, inclusive, com muito mais força para derrubar aquelas pessoas. Derrubar no sentido de fazê-las sofrer muito, porque o amor é muito intenso, mas a repulsa é muito intensa, tudo é muito intenso. E os problemas do planeta Terra são muito grandes. E se você não está preparado para compreender um amor tão grande, se você não está preparado para um amor assim, dessa dimensão, onde você tem que fazer renúncia, onde você tem que elaborar a questão sexual, que vai ser muito intensa também, abrir mão de outros contatos kármicos que você teria, vamos dizer, de atrações, né? Atrações diversas, vai ser tudo muito intenso. Então vai ser um relacionamento de muito sofrimento e normalmente termina com rompimentos.
e, obviamente, num outro modo, numa outra vida, quando estiverem mais evoluídos, se reencontrarão novamente para resgatar isso, tá? Então, se eu acredito em alma gêmea, eu quero acreditar. Eu sou dessas que reconheço o valor da psicanálise e da psicologia quando mostram para nós que somos seres limitados pela nossa estrutura psíquica e pela energia pulsional que trazemos em vida, mas eu quero perguntar mais, eu quero perguntar, ok, tudo bem, mas por que então? Um abraço.